O carro mais vendido do século XX foi financiado pelo mesmo regime que matou 6 milhões de pessoas. O homem que assinou o projeto era o mesmo que colocou o tanque Steiger no campo de batalha. E ele nunca foi condenado por nenhum dos dois. Isso não é teoria da conspiração. Isso está nos arquivos históricos de Nuremberg, nos documentos da Volkswagen e nos relatórios militares da Wehrmacht. Fique até o final, porque o número que vou revelar sobre o legado financeiro dessa história vai te deixar sem fala. Hoje você vai descobrir quem realmente era Ferdinand Porsche, como ele se tornou o engenheiro favorito de Adolf Hitler, por que o Fusca nasceu de uma reunião entre os dois, de que forma a mesma fábrica que deveria produzir carros para famílias alemãs produziu armas de destruição em massa, e como esse passado sombrio foi enterrado sob bilhões de dólares em branding e nostalgia. 7 décadas de silêncio. Um carro que todo mundo conhece. Uma história que quase ninguém conta. Ferdinand Porsche nasceu em 1875 numa pequena cidade da Boêmia, hoje República Tcheca. Filho de um funileiro, ele nunca terminou a escola formal, mas aos 18 anos já entendia de eletricidade melhor do que a maioria dos engenheiros diplomados da época. Em 1900, na Exposição Mundial de Paris, ele apresentou um carro híbrido elétrico-gasolina que rodou quando o híbrido nem era conceito. A Loner Porsche System foi o primeiro veículo híbrido funcional da história. Isso em 1900. Mais de 100 anos antes do Toyota Prius virar moda. O gênio era real. O problema é que gênio sem bússola moral é uma arma sem dono. Em 1933, Adolf Hitler acabava de tomar o poder na Alemanha e tinha uma obsessão específica: ele queria um carro para o povo alemão. Não um carro de rico. Um carro que custasse menos de 1000 Reichsmarks, o equivalente aproximado a um salário de 3 meses de um operário médio. Ele chamou essa ideia de Volkswagen. Carro do povo. E ele precisava de um engenheiro para tornar isso real. Porsche tinha 58 anos, uma reputação impecável e dívidas. Os dois se encontraram em Berlim. A reunião durou horas. Porsche saiu de lá com um contrato e uma missão que mudaria o mundo, para o bem e para o mal. O projeto do Fusca levou 6 anos. Porsche trabalhou cada detalhe: motor traseiro refrigerado a ar para eliminar o radiador e baratear a produção, carroceria aerodinâmica projetada com túnel de vento, chassis robusto o suficiente para estradas de terra. O carro que surgiu pesava 750 kg, atingia 100 km por hora e consumia menos de 8 litros por 100 km, números impressionantes para 1938. Hitler apresentou o protótipo para multidões em Berlim como símbolo do progresso alemão. A fábrica foi construída do zero em Fallersleben, cidade que foi renomeada para Wolfsburg. 50.000 trabalhadores. Uma das maiores plantas industriais do mundo. E então a guerra chegou. Em 1939 a Alemanha invade a Polônia e a fábrica de Wolfsburg nunca produziu um único Fusca para civis durante a guerra. 0. Cada linha de montagem foi convertida para a produção militar. O Kugelwagen, versão militar do Fusca, foi fabricado em mais de 50.000 unidades. O Savinwagen, versão anfíbia, em quase 15.000. E Porsche, em vez de recuar, avançou ainda mais fundo na máquina de guerra. Ele apresentou à Wehrmacht o projeto do tanque mais pesado já construído até então, o Tiger, com 57 toneladas, canhão de 88 mm capaz de destruir qualquer blindado aliado a 2 km de distância. A versão pesada, chamada de Elefant, tinha 65 toneladas. Era um monstro de aço. E foi construído com mão de obra escrava, prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados de países ocupados, vivendo em condições subhumanas dentro das próprias instalações da Volkswagen. Ferdinand Porsche foi preso pelos aliados em 1945. Ficou 20 meses detido na França aguardando julgamento por crimes de guerra, incluindo o uso de trabalho escravo. Mas o julgamento nunca avançou. Ele foi liberado em 1947 depois que seu filho Ferry pagou uma fiança equivalente a cerca de 1 milhão de francos franceses. Nenhuma condenação. Nenhuma sentença. Porsche voltou para a Áustria, ajudou o filho a fundar oficialmente a Porsche AG em 1948 com o 356, e morreu em 1951, 3 anos depois, como um lendário engenheiro automotivo. O capítulo de guerra virou nota de rodapé. E agora a revelação que muda tudo. A Volkswagen, a empresa construída com trabalho escravo, projetada em reunião com Hitler, que nunca entregou um Fusca aos alemães que pagaram por ele durante a guerra, é hoje o segundo maior grupo automotivo do planeta, com receita anual superior a 300 bilhões de euros.
Em reais, ao câmbio atual, são aproximadamente 1,8 trilhão de reais por ano. A Porsche AG, herdeira direta do nome de Ferdinand, foi avaliada em sua abertura de capital em 2022 em 75 bilhões de euros, cerca de 420 bilhões de reais. O Fusca, por sua vez, é o modelo individual mais vendido da história do automóvel, com 21 milhões e 529 mil unidades produzidas entre 1938 e 2003. Um carro projetado para o nazismo virou símbolo de paz, contra a cultura e liberdade nos anos 60 e 70. A ironia mais cara da história da engenharia. Então eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você conseguiria comprar um Fusca clássico sabendo de tudo isso, ou esse passado muda tudo? Comenta se compraria sem problema nenhum, B se nunca mais veria um Fusca da mesma forma. Toda semana eu trago histórias como essa que você não vai encontrar em outro canal, o lado escondido, os números reais, as conexões que ninguém conecta. Se você quer continuar descobrindo o que está por trás dos carros que você acha que conhece, se inscreve agora e ativa o sino. A próxima história é ainda mais perturbadora.